Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo, então já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Os atacantes que tem o Flamengo, levantamento do Gabigol, gol do Pedro. Daqui a pouco fala Vitor Pereira e nós vamos colocar, se tudo correr bem tecnicamente, ao vivo aqui no Linha de Passe. Mas o que conta mesmo é o Flamengo se despedindo do Brasil antes de viajar para o Mundial. E com formação titular contra o Boa Vista. Se a gente olhar, né, fizer o cálculo, são 6 dias separando o jogo de hoje da estreia na próxima terça-feira. Faz sentido até. E os jogadores estavam numa boa, né? Ninguém colocou o pé, ninguém acelerou, estava todo mundo ligado na viagem. É isso, acho que como tinha que ser. Eu acho que faz todo sentido, né? Embora tenha surpreendido muita gente a escalação do time completo, faz todo sentido, porque justamente falta uma semana para o jogo, né? Que faltam 3 ou 4 dias. É um time que, evidentemente, ainda não está no auge, no ápice da sua forma física, né? É um começo de temporada, uma equipe que jogou pouco junta nessa temporada e que podemos dizer até jogou pouco junta porque existem novos jogadores nesse time, ainda que a maior parte da equipe tenha sido mantida. Então acho que faz todo sentido. Do ponto de vista tático, aí eu acho que é diferente. O que a gente pode discutir, quer dizer, o que você aproveita ou deixa de aproveitar do ponto de vista tático, sobretudo para quem já está pensando num jogo eventual contra o Real Madrid. É claro que do ponto de vista tático você não aproveita muita coisa enfrentando o lanterna do Campeonato Carioca, tendo em vista um eventual confronto contra o Real Madrid. São jogos completamente diferentes. Mas o Flamengo tem ainda uma semifinal, pode sim ter o Vitor Pereira usado alguma coisa aí como base para entender o que é melhor para esse jogo, inclusive a escolha dos laterais, porque eu acho que no momento que ele começa o jogo com a mesma equipe que enfrentou o Palmeiras pela Supercopa, apenas com a mudança nas laterais, e claro, o goleiro, mas aí por motivo de força maior, eu acho que talvez isso indique sim uma dúvida que acho que é completamente compreensível para as laterais, até pelas atuações dos titulares na Supercopa. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, agora boa noite mais uma vez a todos, aos fãs das fãs do esporte, principalmente. Podia colocar os jogadores, podia não colocar também, não acho que isso muda alguma coisa. Eu acho mais interessante, muito na linha do que o Jean falou no final do comentário de abertura, sobre a questão dos laterais. Porque se o Flamengo pretende... Porque o Flamengo, eu não sei se o Flamengo consegue jogar. Vamos supor que o Flamengo chegue à decisão, o Real Madrid também chegue e a gente tem a final mais esperada. Digamos assim, tecnicamente mais provável. Eu não sei se o Real Madrid consegue fazer um jogo sem bola, baixar linhas, jogar fechado contra o Real Madrid. Então acho que o Flamengo não pode destruir a sua característica para enfrentar a equipe do Ancelotti. Para isso, em tese, imaginando, eu falava disso com o professor Calçade antes do programa, jogando com o Valverde, seria muito interessante a entrada do Felipe Luiz, até porque o Flamengo passa a ter um técnico em campo, um cara que tem capacidade de conversar, entender o adversário, porque o Flamengo vai ter momentos ali, se jogar bem, se os ambos jogarem bem, de troca de tentativa de ter posse de bola, porque o Real Madrid gosta da bola, mas não é um time que faz tanta questão. Mas contra o Flamengo, tende a querer mais a bola, até porque é desconfortável ficar vendo o Flamengo tocar a bola no campo de ataque. E do outro lado, se você tem um que segura mais, por mais que você... Fala assim, a Vinícius Júnior contra Varela. Varela segura? Mateuzinho, para você ter o jogo para frente, já que o Flamengo não vai abrir mão das suas características em tese. Então talvez esse jogo, se é que ele serve para alguma coisa, porque se tivesse perdido, empatado, ganhado por 1-0, para mim não serviria para nada, eu não mudaria o comentário. Talvez tenha como algo de mais interessante esse indício daquilo que talvez, de acordo com o que acontecer de agora em diante, porque se o Flamengo passar ainda tem a semifinal antes, aí é uma outra história, é uma história especial, porque já é um jogo muito grande para o Flamengo, porque é uma semifinal de Mundial. Talvez seja um indício, alguma coisa que a gente possa destacar nesse outro, respeitosamente, inútil e entediante jogo do estadual. Paulo Calçade, faz até sentido a gente imaginar que, de repente, o Vitor Pereira esteja pensando em 2 duplas diferentes de laterais, porque os europeus fazem muito isso, né? Os europeus, às vezes, trocam mais da metade do time olhando da semi para a final, na comparação dos titulares.
Olá, Paulo. Olá, companheiros. O Vitor poderia ter mesclado o time, jogam 5 titulares no primeiro tempo, depois 5 no segundo e tal, mas ele preferiu, até pela distância, botar todo mundo. E tem um motivo, né? Também, você descansa aqui, depois vai pegar um voo, tem o dia da chegada, então também atrapalha. É melhor o jogador jogar. Acho que faz sentido até. Assim, tem sempre o risco de uma contusão, mas eu digo, a viagem e o primeiro dia, você tira um pouco da capacidade de treinamento do jogador, então ele troca pelo jogo, já vai com o jogo nas costas para lá. Mas ele quis observar, né? Assim, eu acho que o Mateuzinho faz sentido, se o Varela não empolga ninguém, e o Mateuzinho faz sentido. Vinícius Júnior, se chegar nesse momento de enfrentá-lo, com o Varela, com o Mateuzinho, com os dois, vai ficar difícil. É isso. Se colocar os dois, já fica difícil também. Então, e no outro lado, tem um jogador que tem uma experiência fantástica, incrível, que é o Felipe Luiz, e que num possível jogo contra o Real Madrid até faria sentido, porque tem o Valverde que joga muito por dentro e ele vai encaixar ali, né? E o Flamengo precisa se modificar para enfrentar o Mundial. E não é só o Real Madrid, é encarar o Mundial logo no primeiro jogo, porque contra o Palmeiras, ele deixou muito espaço no campo contra uma equipe de um nível muito forte e isso pode voltar a acontecer no Mundial. Você permite que equipes muito técnicas façam isso, complica a vida. Complica a vida do Flamengo. Você imagina fazer isso contra o Real Madrid. Espero que a gente tenha esse jogo. Então o Vitor quis observar. Ele quis olhar. É um equilíbrio. Eu tenho o Mateuzinho que ataca mais, eu tenho o Felipe Luiz que sustenta mais o meio de campo. Acho que é um Flamengo que o jogo fica muito concentrado por dentro, tem uma vantagem aí, é um time muito técnico e consegue jogar no espaço curto, mas aí precisa gerar a profundidade, né? Você triangula, tabela e aprofunda. Encontrou um time ali bem trancadinho, Pedro e Gabigol ali ficaram bem na entrada da área e o Gabigol circulando. Quando o Gabigol circula, o time melhora, porque ele tem uma capacidade de criar e dentro da área que é bem interessante. E como ele está fazendo isso com tranquilidade, sem nenhum problema. Sim, não foi um jogaço, não foi um jogo também de se arrebentar para colocar em risco. Longe disso. Né? Mas o Flamengo precisa melhorar para jogar o Mundial. O tempo de chegada do Vitor Pereira e início da temporada realmente ainda não foi o suficiente para gerar um Flamengo mais competitivo. Embora tenha sido muito bom o jogo contra o Palmeiras, mas o Flamengo perdeu. E ele deixou defeitos bem expostos. Então, não é que é preocupante, mas se ele tivesse num estado melhor, ele teria condição de... Eu acho que dá para enfrentar o Real Madrid. Mas fica um jogo mais aberto. Né? Nós tivemos exemplos recentes dessa questão pré-mundial. O Flamengo de 2019, torcedor, cravava que podia derrotar o Liverpool, que estava numa fase absurda à época. E o jogo foi duríssimo. Né? O jogo foi duríssimo. Depois o Palmeiras mal teve tempo de se preparar, porque pegou o Santos, embarcou rapidinho, estava comemorando o título da Libertadores e não conseguiu passar pela semifinal. O Palmeiras, no ano passado, parecia um time bem preparado. Enfrentou o Chelsea também. Enfrentou o Chelsea e parecia bem preparado, sim, talvez até pela manutenção do técnico. Sim. Né? Esse Flamengo, nessas comparações recentes, de Palmeiras e Flamengo, disputas do Mundial, ele está para que lado? Ele está dando que impressão? Ele não está para o lado do... Tudo bem, Paulo, boa noite a você, Birne, Jean, Calça, o fã de esporte. Ele não está para o lado do Flamengo de 2019 e ele não está para o lado do Palmeiras do ano passado. Comparar com aquele Palmeiras que tropeçou na semi, não sei, não tenho certeza para falar isso. O que eu acho o Flamengo de 2019 ele guarda uma semelhança com o Palmeiras do ano passado. Era um trabalho amadurecido do Jorge Jesus. E o Palmeiras do ano passado era um trabalho amadurecido do Abel Ferreira. O Flamengo desse ano não é um trabalho amadurecido do Vitor Pereira. E uma opção da direção, que troca técnico a cada 6 meses, e sempre que você está rompendo ciclos, você tem algo ali sempre no início, sempre que ainda não foi testado, e quando você pega um Palmeiras na Supercopa, você tem a força coletiva de um time que sabe muito bem o que fazer e como competir, que aquilo ali acaba pendendo numa balança. Daí quando a gente olha para o jogo de hoje,
A gente comentava ali, a gente estava vendo o jogo junto, né, Calçado? Então a gente olhava o que dá para tirar da formação, do desenho inicial. É muito de observação, mas não dá para tirar conclusão porque é impossível, há 6 dias de uma semifinal de Mundial, a gente querer comparar o ritmo de jogo, a dinâmica, a intensidade de um time que acabou tomando um golpe forte no sábado, viaja amanhã, está de olho no embarque para o Marrocos, está de olho na semifinal. Não, porque hoje vinha na ponta dos cascos com a formação titular contra o Boa Vista. É humanamente impossível. Qualquer pessoa em qualquer área profissional vai ter uma diferença ali, vai ter uma queda. Não dá para exigir dos jogadores isso. Não. E somos normais, somos humanos, não somos máquinas, e ele está com a cabeça ali. Sim. O que dá para ver é alguns movimentos não funcionaram. E aí, independentemente de acelerar, não acelerar, ritmo, intensidade, é um Flamengo que vai buscar um gol, porque precisa de um resultado, que em algum momento fica desconfortável ali, 65, quase 70 minutos de dificuldade. Fica desconfortável você não vencer o Boa Vista às vésperas de uma viagem. E repete um modelo que a gente já conhecia no ano passado, nada novo. Gabriel saindo muito para jogar, abre. A gente sempre comentava, acho que o Calça comenta aquele jogo, o Flamengo e Barcelona de Guayaquil lá atrás, na semifinal de Libertadores. Gabriel abre, antigamente era o Bruno Henrique fechando. Agora Gabriel abre, é o Pedro fechando. Então vai buscar uma fórmula já antiga para fazer um resultado. Os movimentos não estavam tão automatizados, não estavam fluindo. Mas eu consigo cobrar isso contra o Boa Vista, às vésperas do embarque? Não, não é nem justo. Acho que não. E o que o Flamengo pode ter contra um Real Madrid numa semifinal de Mundial, já que não está no ponto mais maduro do trabalho, como estava o Jesus, como estava Abel ano passado, é mobilização. Mobilização não tinha hoje, acho que mobilização pode ter numa semifinal, pode ter numa final, qualidade tem, ninguém desaprendeu de jogar, só que mudanças propostas pelo Vitor não funcionaram. Desenho de meio não funcionou, em algum momento hoje um Arrascaeta muito preso pela esquerda contra o Palmeiras, hoje a gente já viu um desenho um pouco mais diferente. E o time perdeu. Então, ao perder, é preciso olhar para os defeitos. E o treinador foi claro, depois do jogo, os defeitos. Defeitos, sim, visíveis para qualquer um. É um time espaçado. O futebol de hoje, uns 30 anos, né? Você não joga espaçado assim, num alto nível, você está ferrado. Não, isso não acontece. Não pode acontecer. Então, se ele vence, fala, não, professor, do melhor time, do time campeão brasileiro, você não convence. Então, você acha que o sinal de alerta, de repente... Esse sinal do sábado onde erramos. Então, o Vitor Pereira vai chamar os que falaram. Erraram aqui, já falou, evidentemente. Falou na coletiva. Aqui, olha o espaço, tá vendo? Olha você, não dá. Se contra times, e não adianta olhar para o Real Madrid e achar que a semifinal é uma moleza. A semifinal só será uma moleza se o Flamengo realmente jogar muito e transformá-la numa moleza. Porque a tendência é que não seja. Então, ele tem que jogar essa mobilização do Flamengo para jogar o Mundial, que tem que ocorrer já para o primeiro jogo, e falta pouco tempo, o jogador precisa entender isso e assimilar. E, tudo bem, é um novo treinador, não é uma totalmente a nova proposta, mas tem ajustes táticos ali. Você olhava hoje o Flamengo, você vê o Thiago Maia, e aí você encontra o Everton, o Gerson, a Arrascaeta, um trio que pode muito bem, com os dois da frente, se associar, mas às vezes falta um pouco de abertura, a bola morre no meio, não tem ninguém do lado, se também subir com os laterais, vai ficar vazio atrás. Quer dizer, como ajustar isso para ter equilíbrio, para que a bola circule e o time possa jogar e recuperá-la. Vamos lá. Tem gente para falar? Vitor Pereira. De repente, até para alimentar a sequência da nossa conversa aqui. Vitor Pereira falando depois da vitória do Flamengo no Maracanã. Naturalmente, um jogo. Este jogo foi um jogo que teve circunstâncias especiais, não é? Primeiro, porque é um jogo que antecede ao Mundial, em que todos os jogadores querem estar, em que uma lesão os coloca fora do Mundial, que é uma oportunidade única, muitas vezes única de ser disputado. Depois é um jogo posterior a uma derrota que foi dorida, não é? Que nos deixou para já, que nos exigiu um nível foi um nível de exigência muito maior do que aqueles jogos em que nós nos preparamos.
E mesmo assim, os adeptos vieram, a torcida veio apoiar, apoiou até ao fim, naturalmente um bocadinho nervosos, ansiosos, compreende-se, porque o resultado, estes jogos ou se abrem cedo ou se vão complicando. E pronto, e estes condimentos todos, mais um gramado que não permite muitas vezes acelerar a bola, jogar um jogo técnico, uma equipa que está fechada lá atrás e precisamos de jogar a um toque, a 2 toques, acelerar a bola e não conseguimos, porque o gramado de facto não é o melhor gramado para uma equipa como a nossa. Pronto, isto tudo junto fiquei muito contente que os adeptos tivessem paciência e que no fim, com o esforço dos jogadores, conseguíssemos chegar à vitória. Agora ao falar, vamos iludidos, vamos agora concentrar-nos, reunir as tropas, mentalizar-nos para aquilo que aí vem. E gostamos muito de sentir o apoio dos nossos adeptos. Eles são para nós fundamentais. Okay? Aqui atrás, Vitor. Aqui desse lado aqui. Boa noite. Flávio Amendola da Band. Eu queria saber de você. É claro que a gente sabe que o seu trabalho está começando, é necessário ter paciência, como você falou, mas você acha que esse Flamengo chega em qual nível para a disputa do Mundial de Clubes? E se você me permite uma outra pergunta, hoje a gente viu, quando você chamou o Matheus França, o Vidal ficou um pouco incomodado por não ter entrado, teve uma reação um pouco explosiva. Você conversou com ele no vestiário, teve algum papo com ele? Muito obrigado. Assim, relativamente ao tempo de trabalho, naturalmente quando aceitei este desafio de vir para o Flamengo, sabia perfeitamente que o tempo era muito curto para esta sequência de jogos a decidir. Não é? Para consolidarmos de facto as nossas ideias, de um bocadinho mais de tempo. No entanto, a realidade não é essa, a realidade confronta-nos com estes jogos decisivos e nós temos que... A equipa também tem maturidade, a equipa tem personalidade, os jogadores habituados a grandes jogos, portanto, isso tudo, se estivermos unidos, como eu vi hoje, a equipa que esteve lá dentro, os jogadores que entraram, eu senti essa união e isso para mim é o mais importante. Um ou outro jogador ficar insatisfeito também é uma coisa natural. É uma coisa natural, porque nós temos que tomar decisões, em função daquilo que analisamos e em função da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos neste momento a ajudar a equipa e, acima de tudo, temos que colocar a equipa e o clube acima de todas as ambições pessoais. Okay? Oi, VP, tudo bem? Boa noite, parabéns aí pela vitória. Muito obrigado. No ano passado, você enfrentou o Flamengo 4 vezes a sério nas 2 competições mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil. E no auge da equipe no ano passado, estava com uma intensidade muito boa no ataque, mas também sem a bola, tomando muito poucos gols. Nesse momento parece que não está com tanta intensidade assim, até pelo início de temporada e tal. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre isso. E se numa final contra o Real Madrid você enxerga a possibilidade de jogar com esse mesmo time, essa formação titular, que você vem utilizando aí como principal, ou você teria que colocar talvez o Pulgar para reforçar a marcação ou o Cebolinha para reforçar a recomposição? Como é que você enxerga isso? Obrigado. Assim, naturalmente como é que uma equipa a meio da época pode estar com o ritmo, uma equipa no meio da época, no início da época pode estar com o mesmo ritmo, com a mesma intensidade no jogo de uma equipa que já ia a meio da época. Também é impossível, não é? Nós estamos a iniciar agora o nosso processo, por amor de Deus, não é? Temos que ir naturalmente. Há jogadores que ainda... Nós fizemos uma pré-temporada muito atípica, não é? Uma pré-temporada que não tivemos tempo para trabalhar e para construir as coisas devagar, não é? Progressivamente, porque começámos imediatamente a jogar. Não é?
Eu acho que a segunda semana começamos logo com jogos, ou uma semana e meia começamos logo com jogos. Portanto, não é fácil estar hoje a voar, não é? Estar hoje no ritmo alto, porque o tempo é muito curto. Os jogadores que chegaram mais tarde, há muitos jogadores que chegaram mais tarde e que estão com muito pouco tempo de treino ainda, de trabalho ainda. E, portanto, acho que aí está a explicação de não ser possível ainda jogar, ainda estarmos de vento em popa, não é? É impossível. Mas se sou o Real Madrid, vamos um jogo de cada vez, porque antes do Real Madrid vamos ter uma meia final, e uma meia final que nos vai colocar muitas dificuldades. Portanto, nós temos que pensar primeiro nessa meia final, e conseguindo o resultado para ir à final, aí sim pensarei no Real Madrid. Se eles lá chegarem também, não é? Mas também tem que jogar uma meia final. Última pergunta aqui. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Queria falar sobre os laterais do Flamengo. Hoje você botou o Mateuzinho e o Felipe. Certo. Eles podem assumir a posição já para a semifinal do Mundial de Clubes. E aí o Varela e o Ayrton indo para o banco de reservas. E se me permite mais um pedaço sobre o Vidal, porque ele fez uma live e aí falava sobre o Colo-Colo, o time do Chile. Se o Colo-Colo quer jogar Libertadores, que venha me buscar. E aí sai de campo estressado e arremessa a chuteira. Ele está nos seus planos para a temporada? Ele vai para o Mundial? Portanto, a primeira pergunta foi os laterais. Os laterais, é assim, nós temos 4 laterais diferentes uns dos outros, e vamos precisar dos 4 para jogar esta temporada, que vai ser longa, não é? E no Mundial também vai depender das equipas adversárias. Portanto, estamos à espera do próximo adversário. Portanto, vai depender um bocadinho, porque eles têm características diferentes. O Ayrton não é igual ao Felipe, e o Mateuzinho também não é igual ao Varela. Portanto, tenho que depois, jogo a jogo, ir definindo quem para mim se adequa mais ao tipo de jogo que pretendemos. Depois, em relação ao Vidal, não sei do que é que está a falar, porque não faço ideia, porque não tenho redes sociais, não vou às redes sociais. O meu Instagram é o meu filho que cuida dele. Eu não faço a mínima ideia o que é que... Não leio nada, não me preocupo muito com isso, porque tenho que me focar, acima de tudo, na equipa, fazer evoluir a equipa. Portanto, essa pergunta tem que ser feita ao Vidal. Então faz parte da nossa estar na comitiva para amanhã, para viajar, faz parte dos nossos planos, claro. Está bem? Obrigado, boa noite. Fim da entrevista coletiva. Tá bom. Então, falando o Vitor Pereira, a questão do Vidal, né, colocada pelos nossos colegas mais de uma vez, em mais de uma pergunta, é uma questão importante, apesar dessa última resposta dele. Eu não vejo as redes sociais, meu filho que mexe nas minhas redes sociais, mas trata-se de um jogador do Flamengo, né, subordinado dele. Claro. E aconteceu isso, nós temos inclusive, né, essa live com o Vidal participando e fazendo essa brincadeira. Vamos dar uma olhada a respeito do Colo-Colo, participação na Libertadores? Vamos lá. Todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Si Colo-Colo quiere pelear la Libertadores, que venga a buscar. Tira mais um pão. O Pedro Ivo me mostrava aqui o nosso Pedro Torre. Exato. Né? Só porque a gente falava do Vidal, né, repórter. Paulo? Porque o Pedro está no Maracanã e ele fala: Everton Ribeiro sobre a reação de Vidal ao saber que não entraria em campo. Abre aspas para o Everton Ribeiro. Não era o melhor momento. Isso vai ser conversado internamente. Momento para reagir daquele jeito. É maior do que o Flamengo. E que a impressão do Pedro, nosso repórter lá, é que a atitude não pegou bem internamente. Então, só para trazer, porque o Pedro... O Everton Ribeiro é um líder do grupo. Exato. É um cara que tem tamanho e o que ele fala tem importância. História no clube. E acho que a avaliação do Everton Ribeiro é totalmente correta. Aliás, não era o momento de fazer nada do que o Vidal fez. É bom que se diga. Porque essa... Com a camisa do Flamengo. Essa fala é inacreditável, né? Na internet, ao vivo, ele sabia que isso ia repercutir. O Vidal não é burro.
é um cara que tradicionalmente, historicamente, fala o que lhe passa pela cabeça, não é só agora, né? Ele se ofereceu ao Flamengo algumas vezes antes de ser contratado pelo Flamengo. Portanto, a gente sabe que o se oferecer do Vidal tem um valor, quer dizer, pode acontecer como aconteceu com o Flamengo, e aí ele, vestindo a camisa do Flamengo, que é um time que vai jogar a Libertadores, diz que se o Colo-Colo quiser ganhar a Libertadores, pode vir buscá-lo. E tirá-lo daqui. Sem noção, hein? É absolutamente sem noção a fala, e depois de uma fala como essa, o Vidal tinha que ficar quietinho no banco de reservas no momento em que ele não é escolhido para entrar. Quer dizer, é completamente compreensível que o Vitor Pereira, que obviamente sabe do que aconteceu, porque ninguém acredita e seria um absurdo do tamanho do mundo o Vitor Pereira não saber desse episódio, não saber que isso aconteceu hoje. É claro que ele sabe, mas acho que disse que não sabe para evitar responder mais diretamente. Tudo bem também, sobre o né? assunto. Acho que sim. Acabou de acontecer. Mas o Vidal então, mas assim, o erro aí está todo com o Vidal, né? Embora a gente possa até dizer que o Vitor Pereira responder que não sabe, não faz sentido nenhum, ele tem a obrigação de saber, mas acho que é uma estratégia para não responder. O absurdo todo aí está nos comportamentos, nas duas atitudes do Arturo Vidal. O Vidal é um problema para o Flamengo hoje, porque o Vidal joga um futebol para incomodar a titularidade de alguém? Não. Foi visto isso em algum momento? Não. Aliás, o Flamengo tem Marinho, Vidal e Cebolinha, jogadores que não estão conseguindo mudar jogos. Jogos, às vezes, mais simples do que esse que ele vai encontrar. E é um custo altíssimo. Há um custo muito alto de banco. Você pega o Vidal, o salário dele é estratosférico. Não veio aqui. Ele pode estar encerrando a carreira. Está fazendo favor. Mas no caso no Caixa, pinga um negócio de muito alto. Então, é um jogador que não está gerando dúvidas no treinador. Você acha que o Vitor Pereira é louco? Ter um jogador, ele detectou um problema no time, ele externou esse problema, não é só o treinador, todo mundo enxerga o problema sem a bola, aí ele tem o Vidal, ele fala, não vou pôr. Se o Vidal está arrebentando, o Vidal joga, ele resolve o problema do Vitor Pereira. Até porque o melhor Vidal é melhor do que qualquer meio-campista que o Flamengo tenha. Não, mas é óbvio, não é o melhor Vidal. Ele seria titular do Flamengo hoje. Se ele estivesse jogando num nível superior, ele colocaria, por exemplo, o Gerson no banco. Jogaria com o Thiago e Vidal. Teria mais variações de sistema até, né? Não fazia isso com o Dorival e não faz agora. E não é por maldade, é porque o jogador não Tem uma consegue. coisa, professor, o Vidal sabe o tamanho que ele tem no Chile. O Vidal ali é uma lenda. Ele talvez seja, não sei se o Zamorano, não sei por causa das Copas Américas, se ele talvez seja o maior jogador da história. Esse é o problema do país. Isso dá mais peso ao que o Jean falou. E por isso veio a equipe do Chile filmá-lo quando veio para cá, sabe? Esse é um problema de qualquer área, qualquer atividade humana, profissional. Nossa, médico, engenheiro, o jogador de futebol. Você tem uma história, mas você não joga com a história. Sim. Você não dá para sentar aqui e ficar sentando e usar a história que ficou para trás. Você tem que sentar aqui e todo dia interagir com o que está rolando dentro do campo, com as coisas que estão aparecendo e você talvez não saiba e precisa saber. Essa é a nossa missão. Se a gente sentar aqui e falar, tem uma história e eu vou aqui falar qualquer coisa. Não dá para jogar com a história, o Vidal. O Vidal tem que jogar. Agora, se o tempo não permite mais, ele também precisa entender. No caso do jogador de futebol, isso é cruel, né? Chega um momento que a tua história é gigante, o teu desejo pode ser ainda enorme, mas a realidade eu acho que mais que entender a história e o seu momento, faltou a Vidal entender o que é o momento do Flamengo. O momento do Flamengo passa por um debate. E ele sabe, ele está acompanhando, ele vive. Ele sabe mais de bola, inclusive, que a gente. Pelo que viveu, pelo que é. Ele sabe que há um debate sobre o meio de campo do Flamengo, sobre a peça que foi perdida, sobre onde o Palmeiras dominou o jogo no sábado, sobre uma viagem de Mundial, sobre ele que não tem sido solução. Aí no meio de semana, às vésperas de viagem de Mundial, eu acho que os fatos se somam que o Jean traz. É a entrevista que ele dá, que ele sabe o barulho que faz, e a reação que ele tem. Porque a entrevista que ele dá, você pensa, mas como é que deve estar o Vidal internamente? Será que está tudo bem? Aí você soma com essa reação. E enquanto ele não vem dar a explicação, que temos que ouvi-lo, mas toda indicação que ele dá é que ele ignorou, para não usar outro termo, o que está acontecendo com o Flamengo nessa semana. E não adianta, tem um peso você perder uma final no sábado, uma viagem na quinta
E um jogo nessa quarta-feira que eu acho que todo mundo deveria estar ali, porque por mais que seja, como é que você chama, o inútil confronto do estadual... Entediante, é um jogo de futebol, é um jogo, tem um compromisso, tem uma live que está pautando ali a coisa, tem a sua reação em campo, porque é um jogo oficial, não é um jogo treino ou amistoso. Então faltou mais que um entendimento do que é o Vidal jogador hoje, é o ambiente que ele está, onde ele está situado. É o que o Everton Ribeiro falou. É desrespeito. Eu acho que a fala do Everton Ribeiro é importante. Era hora de pensar no clube e ainda mais porque, vamos repetir, ele é um dos maiores jogadores da história do Chile. O Colo-Colo é o time com a torcida mais fanática do Chile. É o único time chileno que tem título de Libertadores 1. É o único. Os chilenos não ganharam Libertadores fora o título do Colo-Colo. E ele falar isso para a torcida do Colo-Colo agora, carente, que Colo-Colo não tem chance de ganhar Libertadores, não sei se é um milagre. Nem com o Vidal. Nem com o Vidal. Falar um negócio desse agora, sabendo que chega ali enorme, se for... E sabendo que o acréscimo dele ao Colo-Colo, tecnicamente, mesmo nessas condições atuais, é muito mais relevante do que o acréscimo dele para o Flamengo. Você pode ler outra coisa, né? Para ganhar Libertadores aqui, porque ele está falando isso com a camisa do Flamengo. Acho que isso deixa a coisa um pouquinho pior. Né? Claro, não devia ter Você está ali... Você está jogando é o escudo, claro, aquilo é sagrado. Aí tem que ter um respeito, o negócio tem que ser diferente. Então, assim, para ganhar Libertadores eu tenho que estar dentro de campo. Eu estou fora aqui, pode me levar aqui.